Fala, pessoal! Muito bom dia! Como vocês estão? Espero que tenham passado uma semana maravilhosa e estejamos prontos aí, preparação, plano estratégico da próxima semana, né? Vamos começar aí falando que essa semana foi muito boa mesmo, a gente conseguiu acertar bastante nas nossas análises e leituras, então agradeço quem se manteve bem atento aí justamente para poder pegar essas oportunidades do mercado. Vamos, sem mais delongas, falar aqui sobre o Ibovespa. Vou apagar algumas coisinhas aqui para a gente poder falar novamente. O que estávamos esperando, né, pelo Ibovespa na semana passada? Cara, isso aqui eu não vou deixar, não vou tirar da minha marcação, porque isso aqui são pontos que eu espero que eventualmente o Ibovespa consiga voltar para que eu consiga vender, né? Mas a gente tem visto aí uma super tendência na venda, e eu falo que é super tendência porque a gente não conseguiu voltar em regiões de prêmio para poder vender. Veja que a gente não conseguiu retornar essa região aqui, ó, muito menos essa, muito menos essa. Estamos caindo em linha reta do diário, né? Significa que eu tenho que procurar tempos gráficos menores para poder atuar na venda. Tem sido bem complicado aí. E no último momento do dia de ontem, a gente viu os mercados recuando bastante devido ao payroll, né, que veio mais forte do que esperavam. O mercado lá fora caiu e aqui despencou, para variar. E a gente acabou de tocar, finalizamos a semana tocando essa região aqui que estava marcada já no nosso vídeo do domingo passado, né? Tocou e agora vamos ver o que o preço vai fazer aqui. Eu até tinha comentado com vocês que aqui seria já uma boa oportunidade para começar a, talvez, quem sabe, fazer um terço da carteira, um quarto da carteira. Só que, sinceramente, a Tiro Brasil está complicado. Eu acho que seria muito mais prudente da nossa parte fazer montagem de posição nessa região somente se eu tiver uma entrada por confirmação. Então, não estarei operando aqui nada de compra no risco. Eu, Ariane, não significa que está errado. Quem quiser fazer aqui no risco, tá? A gente simplesmente poderia marcar. Tem gente que vai querer tomar posição no toque, tem gente que vai querer tomar posição aqui no 50% dessa região, quando eu tocar, e aí eu tenho que até, vou deixar até aqui. Doji é importante para mim. Vocês sabem o quanto que a gente gosta de Super Doji, né? E aí, tem gente também que vai esperar o que eu acredito que seria mais prudente da gente fazer, manipular aqui embaixo, tá? Esse seria mais prudente, ou então a gente tentar entrar em alguma compra por confirmação. Até ontem eu tinha feito uma compra nessa região aqui, foi pelos 30 minutos, nessa região aqui, deixa o candlezinho aqui, esse super doji me protegendo da operação, foi onde até segurou bastante, andou 500 pontos, eu estava junto com o pessoal na sala, eu não quis fazer parcial, porque eu queria um swing para pegar até aqui essa região. E aí, quando eu vi que o mercado lá fora estava despencando, eu falei, cara, vou botar o stop no zero, porque estou sentindo que vai perder. E foi dito e feito, né? Veio perder aqui. Inclusive, pelo nosso próprio MACD, que é algo que o Clinton gosta bastante de usar, ele já falava por aqui, neste ponto aqui, neste momento aqui, ó, neste momento aqui, ele já avisava pra gente que ele ia ou testar ou romper esse fundo aqui. E foi isso que aconteceu, né? Então agora a gente tem que aguardar para ter uma quebra de estrutura para cima para tentar entrar numa entrada de confirmação ou ir a favor da tendência. Que seria o que a favor da tendência aqui? Seria a gente entrar em 15 minutos. Seria a gente entrar em 15 minutos. Deixa eu tirar isso aqui também. Isso aqui não me interessa. E procurar o quê? Região de base anterior, ou região de topo anterior, região de congestão anterior. Essa seria a primeira região que me interessaria, porque a gente teve aqui uma queda, base, nova queda, tá? Inclusive, essa queda aqui foi muito, muito importante. Se ultrapassar essa base aqui, ou seja, se for estopado bem nos 50% de risco que a gente poderia tomar de mercado, eu tentaria aqui, faria uma tentativa nos 50% desse fair value gap.
Então, seria em torno de 122,473, tá? Vou deixar até marcado aqui para eu saber durante a semana o que eu vou querer fazer. Este ponto e também essa região máxima aqui, tá? São as duas regiões que eu vou querer atuar na venda se chegar ali para mim. Por último, caso passe até o Fair Value Gap, a gente vem para esse carinha aqui, tá? É um pouco mais perigoso aqui, porque se a gente for para 30 minutos, se o mercado chegar lá reto, que eu acho bem improvável, a não sei que tenha alguma notícia bem impactante, o meu único problema aqui neste último order block é porque a gente já consegue ver aqui que eu tenho o quê? Uma região de altíssima liquidez, dinheiro preso aqui. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de inducement, tá? Perigoso aqui, porque ele pode vir varar. Se ele vir varar, então aí a gente teria uma outra oportunidade para entrar na venda. Por isso que a gente nunca dá all-in num trade, né? A gente tem que pressupor que o que eu tenho que pegar é pelo menos 2-1 no meu risco e ir embora de lá. Mas, logicamente, eu acredito que todas as vendas que eu tentar aqui, se eu não tiver nenhum empecilho durante o dia, pelo menos no índice futuro aqui, eu vou tentar pelo menos pegar até essa região, tá? Com o stop lá no fundo. Então, esse é o meu plano para o Ibovespa. Compras, realmente, cara, fico muito ressabiada. Mas aí você vai me perguntar, Ariane, vamos supor o seguinte, vamos supor que isso aqui foi um fundo perdido, né? E o que a gente ama fazer quando é fundo perdido? Fechou abaixo da região, fechou acima da região, é um spring em base. É um spring. O que é o único problema desse spring? Tá? Então, eu faria esse movimento aqui, ó. Fechou abaixo aqui, ele fecha acima aqui, e ele ativa o trade aqui. O que é o único problema desse spring? É que isso aqui, essa região ainda não foi mitigada. Então, ele fazer aqui de primeira, para mim, não seria interessante. O que seria bacana se pudesse pedir algo na compra, então? Ele fazer esse movimento do spring, acionar o spring e estopar galera aqui. Stop. Depois que ele estopar, ele faz um candle de nova mínima. Tudo isso eu estou olhando pelos 60 minutos, tá? Porque para a gente comprar tem que ser pelo menos um tempo gráfico relevante para mim aqui. Então, ele fecha abaixo desse stop, depois ele fecha acima do stop, e aqui seria o spring duplo. Aqui eu tomaria uma posição. Por quê? Porque, tecnicamente, esse order block aqui do fundo já teria sido mitigado, que é aquele doji que a gente marcou, e aí eu estarei a favor de um order block do semanal. Aí sim eu tenho respaldo para tomar uma posição de compra sem ser por uma confirmação, apenas pelo spring. E aí a gente tentaria pegar esse movimento aqui novamente. Caso eu não pegue porque o stop está muito longo, alguma coisa, aí sim eu vou entrar num tempo gráfico menor, vou esperar uma quebra-estrutura de um tempo gráfico de 15 minutos, 5 minutos eu acho super arriscado já, é possível, mas Ariane, vou esperar 15 minutos, para ele quebrar a estrutura para cima e me dar uma entrada de confirmação para poder entrar, tá? Esse é o meu plano para o Bovespa. O índice futuro, a gente mencionou esse ponto aqui, foi onde justamente ele até tinha parado, até fiz um post, sacanagem, né? Sacanagem. Eu fiz um post aqui no meu Instagram, quando ele parou, eu falei, 4 horas, esse esquema de 5 horas, o mercado já fechou. Acho difícil ter mais liquidez para baixo e tal. Vou até postar que, nossa, que bacana, a gente tinha previsto a mínima. E aí ele veio aqui na última hora do dia e viu, tudo bem, tudo bem. Então, foi aqui que eu tinha feito a compra, né? Foi que segurou o MACD nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, que foi aqui. No candle de 14 horas, eu falei pro pessoal da sala, assim, cara, vou botar meu stop no zero. Eu tinha comprado aqui, ó. Tinha botado aqui. Vou botar meu stop no zero, porque eu não acho que esse super doji que vai segurar tá me dizendo que vai perder o último fundo, e foi o que aconteceu, né? Então, mesmo plano para o Bovespa, lembrando que o Bovespa vai me direcionar aqui, porque o índice tá muito pouca liquidez. Então, a gente desce tempo gráfico para 15 minutos. Primeira região de venda plausível, eu já poderia trazer para cá, ó. Poderia até antecipar o índice futuro aqui, se eu quisesse muito operar. Tem o eixo carinha aqui.
este order block aqui que eu poderia operar. Atenção aqui até esse fair value gap, né? Porque eu tenho certeza que pelos 15 minutos ele não é viável, mas pelos 5 minutos, olha como isso aqui é uma base anterior. Olha como o preço, o novo que level dos 5 minutos vai estar aqui. Então, esse cara vai tentar ser defendido aqui. Pode acontecer uma manipulação nessa região aqui, tá? 121,055. Beleza? Se passar aqui, ele tem um fair value gap para testar, mas aqui não é uma região que eu gostaria de estar vendendo. Aí eu procuraria aqui, ó. Vou até filtrar meu 15 minutos para este pontinho aqui. 121,470 até 121,620, tá? Passando daqui, aí eu vou querer fazer algo somente o Profit ontem bugou de um jeito. Agora foi. Só vou querer fazer algo aqui, próximo dessa região, tá? E aqui em cima, se ultrapassar, aí eu tenho este ponto aqui. Eu não vou querer operar esse order block, eu vou querer operar este pavio. E a mesma coisa, se me estopar aqui, ele vai mitigar a liquidez que tem em cima aqui. E olha o tanto que tem liquidez. Dinheiro preso tudo aqui, ó. Neste ponto, neste e neste, tá? Mas, quem não arrisca não petisca. E aqui também, vou deixar marcado, para mim, os 50% deste fair value gap. $122,535. Porque aqui, meu amigo, como vai ter gente tentando defender a posição? Como vai? Lembra, o market maker, ele saiu aqui no prejuízo, porque o institucional veio varando o preço, e para ele conseguir varar o preço, ou seja, vomitar aquelas ordens de venda, o market maker estava comprando aqui. Comprando, e até agora ele está no negativo. Então, ele vai tentar trazer o preço para cá. Quando o preço chegar aqui, se ele está com ordem de compra em aberto e tudo aqui ele está fazendo preço médio, ele vai justamente vender, né? Vai fechar as ordens de venda de compra dele vendendo, e aí o preço tende a derrubar novamente. Então, 122,531 é um ponto bem importante para mim também. Vou tirar aqui. Isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa. Isso aqui eu vou pintar de vermelho. Deixar marcadinho aqui. Beleza? Vamos agora para dólar futuro, que também atingiu as nossas expectativas. Foi bem bacana o movimento que aconteceu. Inclusive, se tinha alguém aqui no swing, a pessoa deve ter zerado já na sexta-feira, porque atingiu o nosso alvo aqui. Que era essa base aqui que a gente estava andando. Isso aqui já não me interessa mais. Também não. Vou deixar o gráfico aqui. Agora a gente está numa região de key level do semanal, tá? Key level do semanal. Quem usa gráfico de candle, aqui está o key level do semanal. Quem usa o gráfico de linha, que é o que a gente faz eventualmente, estaria encarando o key level como pertencente aqui nessa região. Tá? Então, o que aconteceu aqui, voltando para os candles? A gente teve agora o primeiro candle fechando acima da região do semanal, que está fechando acima dos dois. Então, isso aqui varia de menos, só vai valer mais na região, na parte da venda que você quiser, né? Porque o que a gente poderia analisar? Aqui, se a próxima semana fechar aqui dentro e perder essa mínima, me aciona a venda para tentar buscar o preço até esse ponto aqui. Novamente, tá? Quem atua por candle vai vender aqui. Quem atua por gráfico de linha, aí a pessoa tem que esperar o candle fechar aqui embaixo. O candle fechar aqui embaixo da linha, né? 5280, para poder vender. É um payoff pior, mas é um payoff mais assertivo, porque aqui embaixo eu vou ter confirmação mesmo que está tendo uma manipulação do que leva, tá? Com base na grande maioria das escolas que utilizam o SMC para operar, beleza? Agora, se a pessoa está com receio, né, o que ela poderia fazer depois desse forte movimento de alta? Eu tentaria esperar pelo um tempo gráfico menor, não diário, tá? Mas talvez uns 60 minutos, fazer uma lateralização aqui embaixo, não, aqui em cima. Então, uma lateralização que seria a nossa base, fazer o primeiro spring aqui e até poderia arriscar uma venda nesse primeiro spring, tá?
Mas o que seria o melhor dos mundos? Como veio um forte movimento, eu teria que esperar esse spring estopar para poder entrar no spring duplo. Lembra aquela regra que a gente sempre fala para vocês? Se eu operei o primeiro spring, eu sou obrigada a operar o spring duplo? Porque spring duplo não perdoa, sério, não perdoa. E aí você vai estar entrando no primeiro, porque não quer ficar de fora da oportunidade. É obrigatório que você entre no segundo caso de stop de primeira, tá? Eu vou esperar o spring duplo ou então uma entrada de confirmação de venda. Lembrando que o preço pode ser muito sacana e fazer simplesmente o quê? Fechou acima de 60 minutos. Próximo candle já fecha abaixo e aqui ele vai acionar a venda, tá? E aí o que tem um lado positivo dessa venda? Eu tenho um displacement muito forte aqui, né? Um imbalance muito forte aqui, o que poderia ocasionar em que o preço viesse sugar tudo até aqui, até esse doji, tá? E aqui seria o primeiro ponto de parada de 60 minutos. Aí você falaria, nossa, mas tá tão forte, não quero ficar contra a tendência, etc e tal, porque querendo ou não, você tá contra a tendência dos 60 e 240 minutos. Mas você tá a favor do semanal, você tá a favor do mensal, que é tudo de queda, tá? Então, se você não tá com coragem para fazer isso aqui, o que você vai fazer? Espera o preço recuar até aqui, e aqui, meu amigo, nossa senhora, que eu quero comprar. Especialmente na abertura no fechamento, né, do Super Doji. Note que a gente está bem na região de 5280. O que é a região do 5280? Que a gente acabou de falar. É justamente o key level, que poderia se transformar em choque, mas ainda é key level do semanal. E aqui poderia dar uma entrada de antecipação desse choque, tá? Então, aqui no Super Doji, para a gente tentar ir um pouco mais em cima. Isso tudo pelos 60 minutos, tá? Só estou te falando que a região dos 60 minutos, ela é respaldada por esse level aqui. E a gente teria uma swap zone aqui, beleza? Que é quando antes era uma resistência, agora vira um suporte, e eu poderia ter o suporte daqui. Só assim. Ai. Dólar eu tô gostando de operar mais dos 60 para cima, tá? Porque eu não acho que o ativo tá com tanta liquidez assim, e eu tô pegando mais os trades de swing. Não tô querendo operar tanto intraday. Mas eu falaria a mesma coisa para a pessoa do 15 minutos. Esperar chegar nessa região aqui, ó. Olha como ela foi bem defendida. Inclusive, até esse próximo desse fundo aqui, a gente poderia esperar alguma manipulação ou um toque nesse fundo aqui para tentar voltar com o preço para cima. Tá? Em vendas, ou a gente faria aqui no Spring, que é mais arriscado, mas é super válido, ou se eu voltar para cá, com algum 240 minutos, seria só o Spring, porque é tudo na mesma região. Mas talvez seria mais plausível a gente esperar ver se ele vai mitigar esses topos anteriores aqui. Deixa eu marcar aqui. Ponto que seria o ideal para poder operar no Spring simples, tá? Aqui. Eu gostaria que ele fechasse acima. Pelo menos uns 60 minutos ou uns 15 minutos, fechasse acima para eu poder, se perder, eu tentar operar uma venda com risco baixíssimo e um alvo muito, muito grande. Porque o alvo é de pelo menos 88 pontos, né? Aí aqui vai depender, o quanto de stop depende do candle que fechar aqui. A gente vai ter que avaliar ainda primeiro. Tomara que ele não segure aqui e já caia, que eu vou ficar muito triste, porque eu vou ficar de fora da venda. Agora vamos lá para o mercado lá de fora, rapidamente. Principalmente para a gente falar sobre o S&P. Cara, que tenso. Enquanto aqui não para de cair, lá não para de subir. Ave Maria, né? A importância da diversificação dos investimentos. Vamos aqui olhar o gráfico diário. Eu até tinha botado essas duas regiões aqui plausíveis de venda e ambas acabaram sendo estopadas, né? O que eu poderia olhar aqui agora? A gente viu que o diário do dia da quarta-feira, né, fechou acima e o diário de ontem fechou abaixo da região.
Inclusive, quem é muito fã do nosso canal, quem conhece nosso canal, falarei que isso aqui é o Ken Jardim. Ken Clinton, né? Ken Clinton, o Ken que o Clinton mais gosta de vender, né? E aqui na compra ele tem outra formatação. Então, ele acabou perdendo aqui. Quero até saber se o Clinton vendeu isso aqui de antecipação de movimento de venda. Aqui seria o acionamento da venda, o stop da pessoa do diário estaria aqui em cima, e o alvo, primeiro alvo, né, estaria aqui. Lógico que a gente vai ter que ver como que ele se comportaria aqui na região desses dojis. É um trade super arriscado, porque você está contra todos os tempos gráficos. Não tem nenhum tempo gráfico a favor da venda, nenhum. Somente a manipulação. Então, o que eu poderia fazer aqui se eu quero muito operar, né, na venda? E Clinton deve ter olhado isso aqui com certeza, essa divergência aqui que já tem. Eu ainda não tive a entrada pela divergência, mas eu tive, na verdade eu não tive nem a entrada, não, então não deve ter vendido não. A entrada da manipulação é só na perda deste candle, eu falei errado para vocês aqui, peço até desculpas. Agora que eu fui ver o outro, já não tinha fechado dentro. Então a entrada teria sido aqui, ó, 5.318, o stop 5.378 e o alvo aqui. Essa região aqui, 5.222, 226. Mas eu já tenho uma divergência. Então, mesmo que às vezes, olha o que aconteça, que a gente poderia tentar antecipar. Qualquer candle, ele não precisa perder aqui, mas se ele ficar lateral e já tiver uma barrinha menor aqui, a perda deste candle da lateral já pode me acionar a venda aqui. A venda aqui. Porque aí eu vou estar antecipando uma venda pelo MACD. Entendeu? E aí ele já me disse que isso aqui teria possibilidade de vir pelo menos, até esse próximo ponto aqui, de 5.185, tá? Seria plausível isso. Você vai fazer a venda, Ariane? Não, não vou fazer a venda. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro voltar para um tempo gráfico menor, de 240 minutos. Esperar o preço recuar até essa região aqui, ó. Está em cima do choque anterior, que é uma base, é um super doji. Se ele vier para essa região de preço, eu poderia comprar para tentar levar o preço até o topo novamente, tá? Se passar essa região, meu próximo ponto de compra seria aqui e o último ponto de compra aqui. Isso tudo pelo 4 horas. Ariane, mas eu quero muito vender, o que eu posso fazer e tudo mais? Então tá. Então, se você é do time da venda, o que a gente fala para vocês sempre que seria o prudente para vender sempre numa contratendência? Seria esperar o spring duplo. Então, espera acionar isso daqui. Espera acionar essa região. Bota o seu alarme aqui, ó. Bota o seu alarme aqui. Depois que acionar aqui. Quando o próximo candle fechar acima da nossa região, mesma regrinha. Depois ele fechar abaixo da nossa região, vai ser o spring duplo. Aqui eu topo vender com vocês. Porque até então eu vou ter um alvo bem melhor, né? Vou ter um payoff bem melhor para poder arriscar. E com certeza vai estar muito mais divergente o preço aqui para mim. Tá? 60 minutos, tem alguma coisa? Tô por aqui, né? Deixa eu ver aqui. Estou aqui. 4 horas tá fazendo isso, né? 4 horas tá fazendo isso. Fechando aqui abaixo, esse aqui já ativa o primeiro trade, tá? Mas esse trade eu não vou querer fazer, como eu falei para vocês. Voltando para 1 hora, deixa eu ver se ele já fez um spring duplo 1 hora. O que eu fiz? Ai, que besteira. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma besteira muito grande aqui. Pronto, mais fácil. Tá. 1 hora ele já fez o primeiro spring aqui, ele acionou esse primeiro spring e ele foi estopado bem aqui. Então, o que eu vou fazer? Subo a minha linha para cá.
E o que ele fez aqui, esse bandidinho, hein? Ele acionou o spring duplo. Ele fechou aqui, fechou abaixo, não acionou nesse candle, acionou neste candle aqui. 60 minutos acionou no spring duplo. Problema desse spring duplo. Qual que é o seu alvo daqui? Tá aqui. Qual que é o seu stop daqui? Tá aqui. Payoff não se paga. Payoff não se paga. Então, nem 60 minutos a gente poderia ter feito a venda. Aqui. Péssimo isso, retorno. Péssimo. 0,64. Então, nem isso aqui a gente poderia fazer. Então, meus amigos, só nos resta esperar por um recuo para a gente poder comprar esse mercado americano aqui, tá? Mas eu prefiro recuos de tempos gráficos maiores, de 4 para cima, né? Por aqui nessa região ou por aqui. Nem nesse pavio eu estou interessada em comprar. Nem nesse pavio, tá? Prefiro ficar de fora do trade, pegar um trade mais assertivo, beleza? Agora, por último, vamos finalizar no BTC. A gente tinha falado desse trade aqui, ó, domingo. Ele chegou novamente na região de compra e veio até o último topo e trade acabado, né? Trade deu alvo. Olhando aqui pelo diário, a gente não pode comprar nada por essa região, não tem nada para fazer aqui, eu tenho que esperar o preço chegar em pontos patamares um pouco mais baratos, né? Então, se eu for traçar aqui o meu prêmio de desconto, não, isso aqui tudo é uma congestão. Vou tratar isso aqui como uma congestão. Se a gente for pegar pelo diário, eu só posso comprar abaixo dos 50%, ou seja, eu só posso comprar pelo diário abaixo dos 66%, quanto mais próximo para cá, melhor para mim. E aqui eu não posso comprar, ou eu vendo. Mas se a gente não está afim de vender, porque a tendência ainda está de alta, né? Está de alta, querendo ou não, se a gente for olhar isso aqui até por um semanal, isso aqui tudo pode ter sido, ó, isso aqui foi um rally, base rally, isso aqui pode ser uma nova base, e a gente não sabe se é uma base de distribuição para o preço cair ou se é uma base de reacumulação para o preço subir. Então, é melhor esperar surgir um fluxo vendedor antes aqui de sair vendendo sem parar com o stop aqui, porque corre o risco de você ser estopado altíssimo, né? Querendo ou não, a gente está contra a tendência de todos os tempos gráficos. Mesmo que isso aqui manipule a primeira vez, tem gente que é muito mais agressiva e vai esperar acontecer isso aqui na semana, ó, ou num diário. Vai esperar isso aqui para um diário, vender aqui. Quando perder isso aqui, ele vai vender, o stop vai estar aqui e o alvo vai estar aqui. É um payoff bacana, mas eu não quero ir com todos os tempos gráficos assim. Eu preciso pelo menos do spring duplo, ou a gente vai para a entrada da confirmação, que eu acho muito conservadora. É até engraçado eu falar dessa forma aqui, porque antigamente, qualquer spring aqui eu tava, tô nem aí, vou fazer isso aqui. Conforme a gente vai envelhecendo, né, virei mãe, eu tenho que ter cada vez mais controle de risco, eu tenho que ter cada vez mais um perfil conservador, porque eu penso não só mais em mim, mas na minha família. Então, o meu perfil vai mudando, né? Conforme você tinha 15 anos de idade, você podia arriscar, dar all-in em tudo que você fazia, né? Porque o risco retorno era bom demais. Se você perdesse, beleza, você começava do zero, se você ganhasse, você ia virar, assim, seu patrimônio. Hoje em dia, não mais. Então, por isso que eu tenho selecionado cada vez mais os meus trades para ser um pouco mais conservador. Vou pegar meus trades? Vou. Mas o meu nível de assertividade é cada vez maior. E é isso que eu quero. Eu quero clicar menos. Quanto menos eu clicar, melhor. E aí que a gente vai cada vez mais procurando tempos gráficos maiores, porque a gente vai conseguindo fazer operações mais longas, que eu consigo arriscar um percentual maior do meu patrimônio. Lembra aquilo que a gente fala para vocês? No day trade, eu vou arriscar 1% do capital do day trade. No swing, eu vou arriscar 3%, 4%.
Ah, mas Ariane, vai arriscar muito mais no único trade? Sim, mas o tempo gráfico maior, ele tem muito mais assertividade e ele tem muito mais segurança, né? O day trade é aquela loucura toda, tá? Então, é isso que temos para todos os mercados, né? Bacana. Teve um amigo que me pediu para olhar o DI. Ele não especificou qual DI exatamente, mas se a gente for olhar aqui o 26, o mais próximo, né? O que a gente consegue ver aqui? Vou desenhar, faz tempo que eu não faço análise de DI. Mas isso aqui a gente já tinha comentado que isso era uma base anterior e aqui agora estava o nosso que leva do semanal. O que o DI fez? Ele simplesmente rompeu, nem voltou para dar uma compra e foi reto, subiu reto. Agora, onde que ele está? Ele está numa região que era a antiga defesa do cara do semanal. Inclusive, se eu for aqui pelo mensal, ele está num topo de mensal. Se ele está num topo de mensal, o que eu vou fazer aqui? Compra, eu não vou fazer de jeito nenhum. Ou eu faço uma venda ou fico de fora do movimento. Então, isso aqui é aonde ele poderia empacar. E aonde poderia dar uma venda de DI. O que significa não que eu vou operar a venda de taxa de juros, eu não curto tanto fazer isso. Você pode até fazer, mas por vez de renda fixa, isso aí a gente pode explicar posteriormente. Mas a queda do DI ele poderia impactar num repique da bolsa, né? E veja só, nós estamos chegando num ponto de suporte principal do semanal da bolsa e estamos chegando num ponto de suporte do semanal, de resistência do semanal e do mensal do DI. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu vou marcar este ponto aqui. E aí, lembra, aqui entra a diferença da pessoa que opera o candle que opera a linha. O cara da linha, ele vai estar colocando aqui, ó. Aqui que vai estar o topo dele, tá? Neste ponto aqui. Ele esperaria fechar aqui embaixo para poder fazer alguma coisa. Se a gente quer ser muito agressivo, eu vou operar esse pavio. Então, eu vou vir aqui no diário, não consegui fechar acima do pavio, fechei só aqui. Deixa eu ver se algum tempo gráfico eu fechei. Nem no 60. Aí eu já acho arriscado, tá? Porque não teve a manipulação aqui do pavio. Mas você teve um sweep. Quem opera o sweep poderia pensar o seguinte, beleza. Então, eu já tive o sweep. O que eu vou esperar acontecer agora? Qualquer tempo gráfico menor que tiver uma quebra de estrutura para baixo, me mostrar um choque. Então, eu queria que ele formasse aqui uma base, uma lateralização. Perde isso aqui. Confirma o meu choque. E aí, quando ele voltar aqui, vai ser onde eu poderia fazer alguma operação de renda fixa, ou onde o DI tenderia a se defender para voltar a cair. E aí tem gente que gosta de analisar a compra de índice ou venda de índice correlacionado à taxa de juros, que é super plausível. Eles têm uma correlação bem plausível, mais ainda do que o dólar, né? Que dólar e índice futuro. Então, o que a gente poderia fazer? Quando ele voltar para dar essa entrada de confirmação, eu poderia montar alguma posição de médio prazo no Ibovespa, tá? Eu poderia fazer isso. E aí a gente poderia casar as duas operações. Mais interessante para mim seria se ele não formasse a lateralização aqui, mas ele conseguisse de fato fechar aqui acima de 11,298. E aí, quando ele fechar abaixo, eu poderia montar a posição pelo Ibovespa também, tá? Porque ele acionaria uma venda de spring num mensal e num semanal. Seria bacana. Então é isso que temos por aqui. Ah, lembrando, só uma coisa aqui para mostrar para vocês. Não se esqueçam, nossas vagas de mentoria estão abertas. Quem quiser entender um pouco mais de como eu analiso os ativos, de como eu opero os ativos, de como o Clinton opera também, entra aqui na nossa mentoria. A gente conseguiu tirar a nossa taxa de juros. Tá bem bacana. Vão ser 3 meses de acompanhamento, mais um mês de bônus, depois com algumas aulas de bônus para vocês. A gente vai ter aula também com o Dedé, que é o Demetrio, que é uma pessoa, um amigo, né? Se tornou um amigo meu. Eu dou aulas para ele em algumas mentorias, ele também vai dar para mim sobre o mercado americano. Se você tem percebido, a bolsa está cada vez mais com baixa liquidez, o mercado americano está muito bacana de ser operado e de montar posição. Então, aqui está o nosso link, vou deixar aqui também na nossa descrição. Entra no nosso Telegram também, porque... Nossa, estou com uma tosse chata. A gente vai ter nossa live segunda-feira, à noite, né, aqui no YouTube, e também o nosso aulão, né, na quarta-feira, no nosso Telegram.
Então, entra aqui no Telegram, compartilha lá e vai ser bem bacana. Grande beijo para vocês e até mais!